Pronto, agora sim. Agora estamos ao vivo, depois de algumas dificuldades técnicas, mas resolvido o problema. Como é que estamos? Como é que estamos acompanhando o Oscar? Mais uma premiação da academia que nós não precisávamos, mas que vamos ter mesmo assim, e pode ser uma distração razoavelmente eficiente, né? Vamos fingir que seja. Mas mesmo tendo sido esnobados em relação ao Brasil, porque depois de tanto a gente esperar que Bacurau pudesse receber uma indicação, né? A gente vê que é difícil realmente vencer essa barreira e, além disso, para além de uma luta por representatividade, eu acho que a gente tem que sempre ter em mente que, infelizmente, a, a indústria ela é de fato muito devoradora e ela tem tendências. E se eu não estou querendo de forma alguma, tá? Não estou fazendo isso, mas não estou comparando Parasita com Bacurau, dizendo, colocando numa mesma linha de comparação. Mas a gente pode sim pensar o quanto, se estamos falando sobre uma tendência, o reconhecimento do cinema internacional passar a ser algo agora comumente entendido, absorvido por todos, ou apenas um modismo. Então eles vão fazer um outro ali reconhecimento que eles vão colocar, né? Como por exemplo, melhor direção para o Thomas Vinterberg por Druck. Então nós temos alguma coisa ali que seja reconhecimento para o cinema internacional. Vamos ter a primeira atriz sul-coreana indicada, vamos ter descendentes árabe e asiático, né? Em categorias de atuação, mas ainda assim é um reconhecimento muito tímido na frente do que a gente poderia ter. Então, o quanto o Oscar deveria ser muito mais, vamos dizer assim, eu não digo nem diverso em termos apenas de políticas afirmativas, por mais importantes que elas sejam, sim. Mas se nós estamos falando da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, nós estamos falando também sobre ter um conteúdo que precisa passar por um crivo artístico que a sua comunidade reconheça. Também não é a gente fechar os olhos completamente para que o fato da indústria precise se autossustentar, precise fazer o capital girar, e o capital tanto intelectual, não só o financeiro, ter um reconhecimento cultural. E aí também é um reconhecimento do seu tempo, do seu nicho, de um momento histórico. Agora, independente do financeiro e do capital intelectual, a gente sabe também que certas regras de mercado fazem com que algumas coisas sejam apenas tendência. Então, e tendências passam. E no ano seguinte eles querem qual é a nova tendência, qual é a próxima tendência. E esse ano, na verdade, a gente tem uma quimera das tendências dos anos anteriores. E nenhuma delas verdadeiramente abraçada, né? Nós temos o fato de termos sim, alguns filmes representando questões negras no Oscar, que não estão necessariamente na categoria principal, porque o único filme de fato que é um filme negro dentro da categoria principal de melhor filme é o Judas e o Messias Negro, que é um excelente filme, eu indico para todo mundo, é um filme maravilhoso, é um dos meus favoritos dentre os indicados nas categorias principais, porém, é o único que passou no crivo do Oscar, tipo, Bacurau não passou. Gente, os próprios filmes deles não passam. Então, assim, a voz suprema do blues, indicaram melhor ator e melhor atriz. Melhor filme? Não. Depois a gente entra nos méritos, mas Uma Noite em Miami, que pelo menos acreditávamos que ia seguir algumas tendências do mercado atual, que outras premiações seguiram, inclusive com reconhecimento da Regina King sendo indicada como melhor diretora, e seria a primeira vez que o Oscar indicaria uma mulher diretora negra na categoria. Ainda assim, daqui a pouco a gente fala Chloe Zhao, do filme Nomadland, foi a primeira diretora não branca indicada, porque ela nasceu na China, ela é oriental, mas ela é naturalizada norte-americana, então ela também tem essa cidadania, não podemos esquecer disso. Mas, independente disso, é bem interessante a gente pensar que, de tantas representatividades, o Oscar não englobou elas de fato. Elas não estão ali na categoria de melhor filme, elas não estão ali na categoria de melhor direção. Não necessariamente. Apesar de ter passado ali o Thomas Vinterberg, é um cara que eu amo, uma cinematografia que eu adoro, dinamarquês, desde o Dogma 95, para quem não conhece ou nunca ouviu falar do movimento do Dogma 95, mas é um Oscar complexo e complicado, que tentou abarcar todos os últimos movimentos que ele havia negligenciado nos anos anteriores, mas ao mesmo tempo não abraçou de fato nenhum deles.
Vamos falar um por um? Vamos começar pela categoria de melhor filme, para tentar comentar um pouquinho sobre o Oscar em geral. Eu sei que algumas pessoas me perguntaram, comenta na live esse tal convite para Jojo Todinho. Calma, gente, calma. Quem viu na minha timeline ou nos stories viu que eu convidei a Jojo Todinho, tô falando com a assessoria dela, infelizmente não diretamente com ela, adoraria ter esse tipo de correlação, mas para tentar fazer uma palestra lá na Academia Internacional de Cinema e falar um pouquinho sobre audiovisual. Guarda isso para o final da live. E também lembrando, para todo mundo que ama as enquetes de cinema, é todo fim de semana que eu faço essas enquetes aqui nos stories do Instagram. Eu guardo elas estão todas nos destaques da minha bio do Instagram. E eu também tento compartilhá-las em álbum do Facebook, nos, como é que é o nome? Fleet, né, do Twitter. Tá pelo mundo essas dicas. Então tem muita dica, gente. Não é pra se matar e pensar, ai meu Deus, eu não vi tantos filmes. Calma, gente, não é pra ver tantos filmes. Eu sou obrigado a trabalhar com isso, ok. Eu tenho algumas facilidades, eu tô nos festivais, eu faço curadoria, então eu recebo muito filme pra ver. O que também carrega na saúde, tá? Não é pra todo mundo ver centenas de filmes, nem é saudável, a gente esquece. Tá? Tem filmes que a gente tem que ver mais de uma vez para ser justo com eles, porque a gente vê centenas de filmes. É a profissão, mas também é injusto com o filme e injusto com a nossa saúde. Então não estou recomendando para ninguém ver centenas de filmes. Calma. Todo mundo que diz, como é que você consegue ver tanto filme? Ou eu não consigo acompanhar tanto filme que você bota nos stories. Não é com essa intenção. Eu não quero prejudicar a saúde de ninguém. Não quero uma competitividade tóxica. Não suporto isso na crítica. Eu sei que algumas pessoas gostam, estimulam a ver filme. Eu quero ver porque fulano viu, porque Beltrana viu. Eu não gosto. Eu não vejo filme por essa motivação. Então, fica de cada um. Mas sempre fica guardado ali nos destaques, tá? As enquetes e as indicações que eu dou. E eu dou por nicho, eu dou por região, eu dou por território, justamente para que vocês decidam por onde vocês querem começar. Quero ver algo exótico, quero ver algo tipo do Camboja, vai ter lá. Quero ver algo, por exemplo, que seja da Tailândia, vai ter lá. Então, vai lá nos destaques, está tudo salvo nos destaques da minha bio, com as enquetes e os stories anteriores. Voltando agora para o Oscar, que isso não passa para o Oscar, né? Tem várias coisas que não passam para o Oscar. A gente fala da minha categoria favorita daqui a pouco, melhor filme internacional. Mas eu vou começar por melhor filme e também vou dizer, eu acho que na quarta-feira eu vou fazer uma live com o canal Like, com a minha querida Anne Brown, que talvez esteja aqui, eu acho que eu vi ela entrar aqui, mas... E aí a gente volta a falar um pouco sobre o Oscar, tá? Na quarta-feira no canal Like, mas vão ser outros tipos de abordagens. E também vai ter passado um pouco mais de tempo para refletir. O de Souto Maior, acho que é isso? De Souto Maior, Thiago deve ser, perdão. Falou, não entendi nem um pouco Lakeith Stanfield ser indicado por ator coadjuvante e não por ator principal. A atuação dele é absurda de incrível. Já falamos sobre isso também quando eu falar da categoria de atuação. Eu vi algumas questões aqui no início, o Cine Olhar, do querido Henrique, falou um dos meus favoritos também, o Judas e o Messias Negro, concordo. E tinha uma outra colocação aqui no início, deixa eu verificar. Só para poder corresponder, gente, porque muita gente entrou de uma vez, aí os comentários subiram, eu não pude corresponder. E o Rafa falou, nossa, estou inconformado que Bacurau não esteja, não tem cabimento. Concordo 100%. As outras perguntas eu vou lendo de acordo, tá? E que dia vai ser o Oscar? Dia 27 ou 25? Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu só botar na minha própria matéria. Vai sair hoje, inclusive, tá, gente? Saiu no Almanac Virtual, mas vai sair na revista Fórum Melhor Comentado. Dia 25 de abril, tá? Que foi bastante adiado por causa da pandemia. Vamos começar por melhor filme? Eu não decorei, né? Vou ter que ler na minha própria matéria. Daqui a pouquinho vai sair a da revista Fórum, que vai ser melhor comentada. A do Almanac Virtual é só a lista para vocês poderem ter, tá? Daqui a pouco eu falo sobre as diretoras do cinema independente. Alguém aqui falou do... O Rafael, querido Rafael, falou, sente falta do Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre, da Elisa Hittman, maravilhosa, incrível, tá no Now, para quem quiser ver esse filme, está no NetNow, e eu acho que no Google Play também, mas ela, Elisa Hittman, né, outras que também são sempre esnobadas, como, por exemplo, First Cow, da Kelly Reichardt, que para mim é um dos melhores filmes do ano passado, mas a Kelly está acostumada a ser esnobada pelo Oscar, então assim, não é novidade para ela, apesar da gente igualmente ficar chateado.
A Elisa Hitman vinha com uma força muito grande, ela tinha sido já ganhadora em Sundance e em Berlim, eu estava lá, entrevistei ela em Berlim, ela merecia completamente, é um filme paradigmático, eu acho inclusive que quando a gente falar sobre aborto futuramente, quando a gente falar sobre gravidez indesejada na adolescência, quando a gente falar sobre relacionamentos abusivos, inclusive na adolescência, a gente vai lembrar desse filme, ele vai virar paradigmático, eu acho que ele deve ser inclusive dado em instituições, escolas e universidades sobre o assunto, porque ele representa muito a questão e esteticamente ele tem avanços muito poderosos, como a cena, sem spoiler, em que as duas meninas se dão força atrás de uma pilastra, estendendo a mão, escondidas, para poder aguentar uma situação tóxica que uma delas vai ter que aturar. E a outra dá a mão através da pilastra, ao redor da pilastra. É uma cena linda, a câmera faz todo um traveling para poder pegar esse movimento e uma estética muito avançada. A Macambira falou, mas Bacurau nunca que ia ser indicado, porque não teve investimento. Toda premiação precisa de dinheiros. Oscar também é lobby, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Bacurau estava fazendo até que um bom lobby, não institucional, não tanto institucional, como a Petra, por exemplo, conseguiu fazer ano passado, porque ela tem maior investimento, tinha uma infraestrutura, e ela fez várias sessões do Democracia em Vertigem com votantes cruciais e influenciadores da categoria de documentário para o Oscar. Então ela foi bastante estratégica, eu não estou dizendo que ela foi errada, se ela tinha infraestrutura para isso, se eu tivesse eu também faria, mas infelizmente não foi possível. E o Bacurau ele começou fazendo, tanto que ele fez uma sessão incrível, que eu acho que foi em Londres, com o Bong Joon-ho, o diretor ganhador do Oscar por Parasita. Ele botou o Bacurau em sessão pública com o diretor de Parasita, que tinha acabado de ganhar o Oscar, para poder ver Bacurau em público, falar para a imprensa quanto ele tinha amado o Bacurau, que isso ia ser um grande hype. O hype não ficou só ali. Se a gente não ganha em termos institucionais, a gente ganhou bastante em termos críticos, de imprensa e, de certa maneira, né, num reconhecimento artístico. Por quê? Assim como Aquarius já tinha sido, tá? Aquarius foi muito contemplado nas listas de melhores filmes do ano, tanto de associações de críticas do mundo inteiro, mas principalmente norte-americanas, canadenses e etc., como também por outras premiações independentes, tanto que tinha sido indicado nas grandes premiações independentes do circuito norte-americano. Infelizmente, não foi o suficiente para chegar ao Oscar. Talvez porque também ele tinha uma visão bastante anti-trumpista, né? Ele incidia no mistério. Ele não é, algumas pessoas leem de uma maneira até, eu acho, equivocada o Bacurau como anti-norte-americanista. Ele não é anti-norte-americanista, ele é anti-trumpista. Por isso, muitos norte-americanos se identificaram com Bacurau. As pessoas podem pensar, né? Mas peraí, eu não entendi. Norte-americano tá gostando de Bacurau e por isso que não foi indicado? Não, tem nada a ver com isso, tá? Não é porque mata norte-americano no final do filme, não, tá? Desculpa o spoiler. Pra quem não viu Bacurau, mata norte-americano no final. Mas não é por causa disso, porque os norte-americanos são trumpistas. É uma visão específica, econômica, financeira, cultural, inclusive, de ver a estética que é abarcada. Então, assim, muito norte-americano, pessoas cruciais, pessoas chaves do circuito, do mercado, viram Bacurau, amaram Bacurau e teriam votado em Bacurau. Mas a gente sabe que não é só da indústria principal, da indústria, perdão, alternativa, independente, autoral, que corre o Oscar. Então, se um Bong Joon-ho amou Bacurau, se, vamos dizer assim, pessoas como, né, de uma forma mais alternativa, vamos dizer, um Scorsese amou Bacurau, ou mesmo um Spike Lee amou Bacurau, isso não alcança o fato de que a indústria não são só eles, né? A indústria é um Tom Cruise, a indústria é um ranço, é um resquício dos irmãos Weinstein, da Miramax, que dominaram o Oscar durante muito tempo com o lobby que a Miramax fazia. Então, assim, não adianta só o pessoal autoral, nossos amiguinhos autorais, amarem Bacurau para Bacurau ser abarcado pelo Oscar. Os votantes são milhares, não são centenas, tá? Um pseudo-norte-americanismo. Cine Olhar está falando aqui, eu concordo. Mas, continuando aqui, e quando eu digo que o Bacurau é anti-trumpista, eu não estou falando anti-Trump. Trumpista é uma ideologia, independente do Trump. Tá? O Trump pode até nem estar mais no poder, mas o anti-trumpismo é uma palavra, um conceito, muito também das ciências sociais e políticas, que denominaram um tipo de mentalidade de uma época, que nós, inclusive, temos no Brasil, né? Bastante subordinado a uma visão estrangeirista. Mas
Vamos parar e voltar para a categoria de melhor filme. Eu não posso comentar o Meu Pai, eu ainda não vi Meu Pai, estou doido para ver Meu Pai. Anthony Hopkins e a Olivia Colman são dois dos melhores artistas que podemos ter atuando na contemporaneidade, ainda mais juntas. Mas eu posso comentar todos os outros que eu já os vi. E assim, gente, eu acho que todo mundo tá muito decepcionado e eu vejo essa coisa reiterar, eu tô decepcionado. E eu acho que tem 3 razões principais por estarmos decepcionados, né? Uma é porque geralmente o Oscar, e ele é um prêmio que ele não dá dinheiro, né? Não é um prêmio em dinheiro, eu sempre falo isso, no máximo dos máximos para quem penhora a estatueta ela tem um valor de penhora, quem tá na falência, mas não é um prêmio para penhorar a estatueta, né, gente? É um prêmio de prestígio. E o prestígio depende do circuito. Circuito comercial de salas de cinema. Porque eles ainda não têm como quantificar tão bem o circuito do streaming. Eles não... Podemos, claro, calcular quantas pessoas assistem. Não temos como saber quantas pessoas assistem na casa, porque eu posso ser uma família de 5 ou 10 pessoas assistindo numa só televisão a Netflix. Então eu tenho 10 pessoas assistindo a esse filme na minha casa com a assinatura de uma pessoa. Eu, depois de ver o filme na Netflix, eu não vou lá e digo quantas pessoas viram o filme? 10. Ou eu minto, 20. Não existe isso. Então, da mesma forma que uma assinatura pode ser compartilhada por muitas pessoas. Né? Agora parece até que a Netflix está quase demonstrando que vai voltar atrás nisso, querendo cortar o compartilhamento familiar da Netflix. Deus que me livre, porque senão, imagina o capital, todo mundo vai à falência, né? Mas ainda na pandemia, na quarentena. A Marinoca tá falando, também tô doida pra ver Meu Pai, quarentena tá difícil. E o Rafa falou, Rainha Olivia Elizabeth Colman. Gente, Night Management, o Gerente Noturno, que era o seriado que ela já arrasava, The Crown, A Favorita, que nem é um filme assim que eu idolatro, mas eu idolatro ela nesse filme. Ela nesse filme eu idolatro. E também, evidentemente, Skyline Pigeon do Elton John, que eu acho genial eles terem colocado essa música no filme. Vamos voltar para esse ano. Ou seja, eu acho que nós temos alguns principais problemas nesse Oscar. Um deles é que a corrida do Oscar, como eu estava falando, ela não dá dinheiro, né? Não é prêmio em dinheiro. São estatuetas que são dadas de uma maneira muito prestigiosa. É um prestígio. Quando o filme é indicado ao Oscar, as pessoas vão correndo para ver no circuito. Então, isso faz com que haja um hype, ele fica mais tempo em cartaz, ele amplia as salas de circuito. Eu sempre uso o exemplo do Guerra ao Terror, da Catherine Bigelow, que na época ainda existia locadora, imagina? Ainda existe. A Cavídeo, né, do nosso grande Cavi Borges, que ainda tem na Cobal do Maitá, no Rio de Janeiro. Abriu nas Casas Casadas, em Laranjeiras, e daqui a pouco vai abrir mais um. Não posso falar, é segredo ainda, mas eu posso estar numa exclusiva, sei lá, gente, o Cavi vai me matar. Mas tem a ver com estação, tem a ver com Estação Net. Então daqui a pouquinho a gente pode falar sobre uma locadora, biblioteca, Cavídeo e o Estação. E inclusive online. Nossa, eu tô dando muito exclusiva, cala a boca, Filipe. Continuando. Ou seja, voltando ao Oscar, essa questão do circuito, ela é muito necessária para o Oscar saber até onde vai o prestígio dele. Quando Guerra ao Terror foi lançado no Brasil, ele foi lançado direto na locadora, que na época era Blockbuster. Ele não foi lançado nos cinemas. Aí ele foi indicado ao Oscar, e aí quando ele foi indicado ao Oscar, ele conseguiu ser distribuído no mundo em lugares que ele tinha ido direto para a locadora. Aí depois que ele ganhou o Oscar, ele ampliou o circuito dele e ele ganhou ainda mais dinheiro. Então assim, pois é, contei quase tudo que eu não podia, o Pedro tá falando aqui. E o Rafael tá falando que não sabia desse lance do dinheiro. Pois é, gente, premiação não é festival, lembra sempre disso. Festival exibe os filmes, tem um júri, uma curadoria e um júri, e premia e reconhece os filmes no próprio festival. Já a premiação não, né? Costuma dar um limite de 1 ano, por exemplo, quais filmes passaram naquele ano, e vai dar o prêmio no ano seguinte, a não ser que seja o grande prêmio do cinema brasileiro, que aí vai dar quase 2 anos depois, né? Atrasildo. Aí continuando. Mas é pra dar chance, gente, porque o nosso circuito é muito injusto, eu até entendo nesse sentido. Desculpa, grande prêmio do cinema brasileiro, perdão. Mas que atrasado é. Continuando. Ou seja, o Oscar precisa do circuito. E esse é o primeiro ano que, por causa da pandemia, ele é quase todo do streaming. E o que não foi do streaming, ninguém viu. Então ninguém tem identificação. Nomadland, que está cotado para ser o melhor filme e melhor direção pela primeira vez em 11 anos depois do Guerra ao Terror da Catherine Bigelow, ter sido o primeiro filme a ganhar dirigido por uma mulher e primeira direção por uma mulher em 2010, primeira,
De 5 indicadas, só tivemos uma ganhadora até hoje. Agora vamos ter a 6ª indicada, né? E o Nomadland é indicado a melhor filme, e deve ganhar, tomara que ganhe, daqui a pouco eu explico o porquê. Ninguém viu. Eu, por exemplo, vi, a primeira vez que eu vi foi porque eu fui jurado no Festival de Estocolmo e eu tive. O filme nem estava em competição, eu pedi, por favor, deixa eu ver. E aí eles conseguiram arrumar de uma forma de eu ver por online, dentro do festival. Então, assim, eu tinha ali uma forma de ver, eu era jurado, fui jurado FIPRESS do Festival de Estocolmo, que ganhou inclusive o prêmio que nós demos, né? Foi pro filme do Hong Sang-soo, que é um diretor que eu amo, coreano, que foi o... Já falo. O que Marinoca falou eu já correspondo, mas a gente deu em Estocolmo o prêmio para o Sang-soo com o filme The Woman Who Ran, A Mulher que Fugiu. Não vai ficar com título em português assim não, A Mulher que se foi. Acho que vai ficar A Mulher que se foi no Brasil. A Paula, daqui a pouco eu acho que a Paula entrou, a Paula que é da Cine, tá representando o filme, daqui a pouco ela me corresponde, é que ela vai confirmar isso pra vocês. Eu acho que ficou A Mulher que se foi. Com a querida, né, Kim Min-hee, diretora assinatura do Sang-soo, e também um pouquinho do Park Chan-wook, como por exemplo em A Criada, né, gente? Que filme foda, coreano. Mas voltando aqui, a Coreia investiu no mercado, né, para ter o Parasita, correspondendo aqui a Marinoca. A Coreia de fato investiu no mercado comercial nacional, território local, né, interno, e ela fez cota de tela, né? Ela não deixa que uns Vingadores, por exemplo, ocupem 90% das salas, coisa que nós não nos reservamos. A Coreia não pode mais estrear um Vingadores e ocupar 90% da sala, porque eles valorizam o circuito interno, o caseiro. Já nós não, né? Nós deixamos tudo dominar, né? Nós somos muito colonizados, né? Cabeça de colonizado, né? Vocês viram, o De Pernas pro Ar 3 estava ganhando um recorde de bilheteria para um circuito brasileiro. Chegou Vingadores, tirou o De Pernas pro Ar 3 de todas as salas que estava ganhando grana estando no circuito. Mas Vingadores ganha mais, né? Então vamos tirar o De Pernas pro Ar 3. Não aqui defendendo se De Pernas pro Ar 3 é bom, é ruim, não é isso. Mas se teve identificação de público, que já é difícil, porque a Ingrid Guimarães garante bilheteria, mantivesse no circuito. Aí chega Vingadores e tira tudo. Eu não tô dizendo que não devemos ver Vingadores. Gente, eu só vi atrás de mim, tem uma penca de super-heroína, super-herói, tudo bem, ali é o Batman. Deixa eu mostrar a Marvel. Mas... independente disso, é injusto concorrência desleal no circuito, tá? Vamos voltar aqui para falar sobre circuito e por que a gente não teve identificação. Tá. O C.A. Gaugel falou... Ah, perdão, já sei quem é. Desculpa, queridão. Quando eu leio os apelidos, né, de rede social, eu emburreço. Eu nem sei o que eu tô lendo. Desculpa mesmo. Mas continuando, o streaming ele não criou uma identificação de circuito, principalmente para o poder, né, subjetivo do Oscar, para poder quantificar circuito. E tem um outro problema, os filmes que não têm o streaming, eles não foram vistos. Então ninguém identifica, ninguém conseguiu criar a identificação, como Nomadland ainda não foi visto, por exemplo, aqui no Brasil. Tem alguns desses filmes que não foram distribuídos aqui ainda e que não criaram ainda essa identificação. Então as pessoas não estão sentindo que elas estão torcendo por uma disputa. Existe um segundo lugar, além do streaming versus circuito fechado pela pandemia e a identificação de um prêmio, uma premiação extremamente subjetiva e abstrata, que é a branquitude. Vamos ser sinceros. Todo mundo tá muito xoxo. Por quê? Todo ano tem aqueles filmes que a gente acha que mega produção não passa pro Oscar, mas, gente, mega produção passa desde O Vento Levou. Filmes de maiores orçamentos sempre passaram pro Oscar. Lembremos que o primeiro Guerra nas Estrelas competiu a melhor filme, tá? Não vamos esquecer disso não, tá? Grandes bilheterias sempre importaram pro Oscar, ok? Então, assim, não é La La Land versus Moonlight, né? Um filme que teve uma boa bilheteria versus um filme que foi a menor orçamento e menor bilheteria daquele ano e também teve um recorde no Oscar em relação a isso. Então, assim, existe uma ânsia, uma expectativa de quais são os maiores filmes do ano. E aí não é melhores, é maiores. Existe quase que uma analogia em relação à categoria do que significaria maior em termos de porte. A gente não só quer ver grandes filmes ser arrebatados em qualidade, mas existe ainda um estigma da gente querer saber uma grandiloquência. Qual é o maior?
grande, grandioso, em termos de porte, orçamento, bilheteria. Existe uma certa expectativa que não pode ser negada. E geralmente ela vem dos filmes de branquitude, não vamos esquecer disso. Apesar de, lembremos, Pantera Negra ter sido um recorde de bilheteria para aquele momento histórico dos filmes de super-herói, que resgatou inclusive o interesse que eles já estavam decaindo, e ele foi bastante preterido no Oscar. Outro também de grande bilheteria foi o Mad Max, que eu acho inclusive que merecia o Oscar naquele ano, e eles foram lá e deram para o Spotlight, que eu particularmente não defendo muito não. Então, mas não vamos entrar nessa questão, não vamos entrar nessa seara. Vamos voltar para cá. Então, assim, nós temos algumas questões em relação a isso. Os filmes de branquitude, né, que seriam aqueles de grande circuito, são filmes extremamente broxantes, tá? São, e tudo bem serem. Tudo bem. Filme branco ser broxante. Ó, chegamos num ano em que esses filmes são ruins ou fracos. Então, assim, que bom também que a gente pode ter isso. Isso, ó, o mundo gira, gente. E esses filmes foram ruins. O filme que todo mundo estava esperando foram fracos, não representaram todo mundo. O Mank, por exemplo, sobre os bastidores do Orson Welles, do Cidadão Kane, eu particularmente não sou um defensor, não sou um fiel defensor. Quem gosta tem um quesito artístico, David Fincher sempre dirige muito bem. Mas eu vejo inúmeras questões com o filme. E muita gente parece que também viu. Então, assim, o filme decepcionou muita gente. Ele seria aquele filme carro-chefe, filme de Oscar, cara de Oscar. Ele é tudo que o Oscar gosta, né? Ele é metalinguagem, ele fala de bastidores da academia, ele fala sobre revisionismo, que daqui a pouco a gente vai falar, revisionismo é o tema dessa edição. E ele fala sobre a própria indústria, né? Aquela cobra que come o próprio rabo. Ele fala sobre o Cidadão Kane, né? Assunto polêmico, porque o Orson Welles era extremamente alternativo, batia na indústria, a indústria tinha coisas que gostava, não gostava no Orson Welles, então bastante controverso. Tô lendo tudo aqui. Então, assim, não me bota City of Stars, senão eu começo a cantar pela City of Stars. Não, para! Continuando. Então, assim, Mank é um filme decepcionante. Aí vem os Sete de Chicago. Ok. Sete de Chicago é divertido, gente, mas ele é um filme, assim, não é por mal, bem mediano. Gosto de algumas atuações, até mesmo da do Ed Redmayne, que é um ator que eu não gosto. Não acho ele um bom ator, eu acho ele um bom mímico. Eu acho ele um excelente mímico. Mímico, assim, ó, ele mimetiza os personagens de uma maneira incrível. Tem que fazer assim, ó. Ele faz igualzinho. Agora, para além de mímico, eu não acho ele um excelente ator. Eu acho até que ele está bem no Sete de Chicago. Olha que elogio eu consegui dar. Agora, eu acho que o Aaron Sorkin é um excelente roteirista e não necessariamente um excelente diretor, mas ele quer dirigir os próprios roteiros. Tudo bem. Lembremos de A Rede Social, que eu acho um baita filme paradigmático. David Fincher e Aaron Sorkin fizeram um super megazord dos Power Rangers, juntaram Godzilla com King Kong, e A Rede Social é um puta filme, que perdeu o Oscar pra aquela porcaria do Discurso do Rei. Um filme... Ai, gente, desculpa, eu sei que muita gente gosta, mas um filme tão mamão com açúcar. Mamão com açúcar. Gostosinho de comer, né? Depois dá aquela diarreia, né? Dá uma diarreia depois de você comer mamão com açúcar. Então, cai errado, sabe? Cai errado no estômago. Então, assim, quando eles juntaram o Super Megazord à Rede Social, eles fizeram um filme que era um diferencial. Aí eles vão lá, separadamente, e fazem Mank, um filme super corporativista da indústria, que mesmo batendo no Orson Welles, e pelo amor de Deus, bater no Orson Welles a essa altura, alguém que defendia um modo de produção alternativa, justamente o que a gente está tentando aqui, o que Nomadland defende, inclusive, e deve ganhar por isso, você vai lá e vai bancar a indústria estrutural, vai me vender sistema. Pelo amor de Deus, a essa altura vender sistema. E aí vai o Sete de Chicago, legal. Tem subversivo ali, tem legalzinho. Divertido, gente, super divertido. Eu gosto de Sete de Chicago. Mas assim, é um filme mediano, né? Um filme até que cai bem na sessão da tarde. Cai bem na sessão da tarde, olha. Mas pro Oscar... Então assim, né? Então esses filmes brancos, eles não chegam lá, né? E vamos lembrar que alguns desses filmes, para o norte-americano, não são necessariamente brancos, né? O Som do Silêncio, The Sound of Metal, ele é protagonizado por um ator descendente árabe, né? E ele é considerado não branco nos Estados Unidos. Então, assim, alguns desses filmes, o Oscar acha assim que ele tá super representativo. Mas os filmes que mais conseguiram ser representativos nas categorias principais de atuação, direção, roteiro, não estão na categoria de melhor filme. Então, assim, Uma Noite em Miami, que é o filme da Regina King, que é um baita filme, e A Voz Suprema do Blues, eu tenho algumas questões,
com a adaptação teatral, teatro filmado. Os dois são, na verdade, porque os dois são peças teatrais. Lembremos, Uma Noite em Miami é adaptado de uma peça teatral do co-diretor do Soul, que é a animação favorita para ganhar pela Pixar. Então ele tá, ó, duplamente aí no Oscar. Mas tirando isso, gente, assim, não é por mal, é teatro filmado. Agora, se é bom, se não é bom, vamos debater dentro do filme. Agora, como categoria é teatro filmado. Quem não gosta de teatro filmado não gosta de nenhum dos dois filmes. Eu acho que Uma Noite em Miami é um puta teatro filmado, muito bem dirigido. Eu acho que a Regina foi sensacional. Ela conseguiu adaptar boxe, ela conseguiu adaptar comédia, ela conseguiu adaptar música. Tem um quê de musical com o Sam Cooke, né, ali. Então, assim, eu acho que ela conseguiu fazer um híbrido de um palco multifacetado com artistas dadivosos que, infelizmente, porque a maioria vem da TV, o Oscar não reconhece esse tipo de elenco. Só o Leslie Odom Jr., que sim, é um baita ator, já tinha cruzado a barreira da TV para o cinema, de certa forma, porque ele já tinha feito outros papéis. Ele fez também o Hamilton, discutindo se Hamilton é teatro filmado e não é filme, se é filme, etc. Aí é outra questão. Ele não cai nas regras, ele não cabe nas regras das premiações, tá? Então, assim, mesmo que a gente queira assim, eu amo Hamilton, eu quero ver ele indicado, ele não cabe nas regras, tá? Então, assim, paciência. Agora, por cada forma como ele foi filmado, por cada forma de mercado, por cada forma para a qual ele é dirigido, ok? Agora, tirando isso, o Leslie Odom Jr. era um ator que já tinha ultrapassado a barreira de teatro, TV, cinema, audiovisual. Então, foi muito mais fácil a indústria reconhecer ele ali como ator coadjuvante, apesar de que eu acho que é totalmente merecida a indicação dele como coadjuvante. Eu idolatro ele, eu acho que ele é a melhor coisa, inclusive, do Hamilton. Ele e o... esqueci o nome dele agora. O outro ator que faz o Expresso do Amanhã. Daqui a pouco eu me lembro. Alguém vai acabar falando aqui no chat, vai até facilitar a minha memória, porque minha memória está em outro lugar agora. Quando disser, eu leio. Então, assim, voltando para o outro lugar onde a minha memória está, senão eu me perco totalmente, o Leslie Odom já tinha atravessado essa barreira. Os outros atores de Uma Noite em Miami, não. Mas é uma coisa que a Regina King, inclusive como diretora, está representando, porque ela sabe o que é vir da TV. Ela sabe o que é ter tido uma carreira no início da década de 90 no cinema e depois ter sido extremamente preterida pelo cinema, depois de filmes com Spike Lee, e ela vai ser jogada para TV. E tudo bem também, ela fez grandes trabalhos na TV, inclusive dirigiu várias séries na TV. Então ela tem muita experiência como diretora. O David! Obrigado, Pietra. Graças a Deus alguém lembrou do David. Obrigado. Era o ator que eu queria lembrar do Hamilton e do Expresso da Manhã. Seriado, não filme. Então, assim, filme do Bong Joon-ho. Continuando. O que eu quero dizer é... A Regina, ela não foi à toa que ela escolheu um elenco televisivo, tá, gente? Porque ela sabe o que é ficar presa no audiovisual televisivo. Então, quando ela teve chance de ir pro cinema e ganhar o Oscar de atriz coadjuvante por Se a Rua Bailey Falasse, ela vai lá e ela dá chance para os colegas dela de TV poderem fazer esse cruzamento também pro cinema. Só que a academia, a indústria, é extremamente conservadora, é extremamente corporativista. O que ela vai fazer? Ela vai reconhecer gente de TV? Não vai. O Leslie tá ali indicado como coadjuvante porque ele já tinha feito essa quebra. Furou a bolha. Agora, não indicarem ela como melhor direção, eu até hoje estou indignado. Até hoje, né? Foi hoje mesmo. Mas eu estou completamente indignado. E A Voz Suprema do Blues. Acho um filme mais teatro filmado, mais conservador do que Uma Noite em Miami? Acho. Porém, precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre cinema negro e precisamos falar sobre teatro filmado. Não é a primeira vez que o Denzel leva teatro filmado para o Oscar. Não é a primeira vez que ele produz. Ele já tinha produzido e dirigido Fences, Um Limite Entre Nós, que a Viola ganhou, atriz coadjuvante, merecidamente, inclusive. Agora, eu não sou muito fã, tá, do Limite Entre Nós. Sou da atuação da Viola, não sou do filme. Eu acho ele extremamente engessado. As liberdades que um teatro filmado pode assumir eu não vejo ali. Eu vejo um pouco mais no A Voz Suprema do Blues, que trabalha melhor mais de um núcleo, trabalha melhor mais de um palco, o palco da música, o palco acarpetado, né, dos tapetes com o piano, a rua, inclusive, como palco, como um palco da branquitude, o subsolo. Então você vai ter 3 níveis, né, o da rua, o do piano, né, o da gravação do estúdio, e o do subsolo do ensaio, né? Você vê as classes divididas entre níveis, que o palco ali foi muito bem utilizado na câmera.
Então eu acho A Voz Suprema do Blues, apesar de eu ter algumas questões em relação ao teatro filmado, bem mais feliz do que Um Limite Entre Nós, tá? Pessoalmente falando. Em termos de atuação, eu acho o Denzel um baita diretor de ator. Então eu acho que as atuações de Limite Entre Nós, ó... Mas A Voz Suprema do Blues eu acho que ele tem grandes vantagens. Então, ele não ter recebido uma categoria de melhor filme, eu acho extremamente protecionista do Oscar em relação a filmes com outro tipo de padrão, negligenciando que o padrão teatro filmado hoje é uma representatividade muito importante para o cinema negro norte-americano, inclusive de mega produção que o Denzel significa, né? Representa. Então, assim, sim, O Limite Entre Nós é do mesmo dramaturgo do A Voz Suprema do Blues, o August. É o mesmo dramaturgo, é o mesmo autor das peças. Então, assim, só para voltar aqui, alguns comentários foram falados. Pessoas que não viram muitos dos indicados. O Rogério falou que não conseguiu ver ainda mais. O Discurso do Rei é um prólogo do The Crown, adorei essa. Manque a Coxinha, é mesmo. Não que eu vá julgar ele por isso. Sempre falo esse exemplo, né? O Clint é coxinha e tem filmes dele que eu amo, então paciência. Ele consegue fazer autocrítica, né? Agora, acho que Mank não tem autocrítica. Acho que tem crítica a um sistema que ele, no fim, corrobora com o sistema. Então ele acaba... Na verdade, a maior crítica dele é ao Orson Welles, que é anti-establishment, né? Então a negativa da negativa vira uma afirmativa. Então ele acaba reafirmando o establishment, o sistema, né? Então isso é meio problemático. A Voz Suprema do Blues e One Night in Miami, ok, as pessoas estão falando aqui, o Som do Silêncio, os filmes são indicados só para fazer média, então isso bastante, tá? E mais uma vez a gente tem 8 indicados ao invés de 10, né, gente? A gente sabe que poderiam ser 10 indicados facilmente, sem nem tirar alguns ali corporativistas, mas vocês sabem quem vota na academia, né? São os sindicatos. Os sindicatos de cada um dos sistemas, né? Direção, atuação, produção, roteiro, fotografia, som. Cada um dos sindicatos vota em si mesmos para os indicados e vota todos em todos para alcançar os premiados. E assim, existe um certo corporativismo? Existe, tudo bem. Agora, eu acho que o maior problema para mim é o fato de que o Oscar, ele tem um perfil, né? É horrível falar perfil de Oscar, mas o pior é que a gente diz, não, vamos parar de falar que perfil de Oscar, isso é preconceituoso, isso é datado, mas aí vai lá o Oscar, ele corrobora o próprio perfil que ele diz que ele quer combater, sabe? Então, assim, nós temos algumas questões em relação a isso. E dependendo do número de votos e de empate que as pessoas acabam estando ali na mesma categoria ou na mesma numeração, não alcança 10 indicados. Então nós temos mais uma vez 8 indicados ao invés de 10 indicados no Oscar. E eu acho que isso sofre bastante com isso. Sim, o Rogério tem razão, outro esnobadíssimo, que só tá ali em uma categoria, é o Destacamento Blood, do Spike Lee. Então assim, nós temos esnobadérrimos e nós temos os pequenos esnobados, que foram indicados em algumas categorias principais, mas é uma declaração, é um manifesto não estar na categoria principal. Então vamos reler a categoria principal? Meu Pai, não posso comentar, eu não vi. Judas e o Messias... Tem super cara de Oscar, né? Horrível dizer isso, mas a própria indústria se autocorrobora, então a gente acaba tendo que nomear. Judas e o Messias Negro, que é o único filme que passou em relação à representatividade negra na categoria principal. Mank. Minari, que é um filme norte-americano, tá, gente? Ele é um filme norte-americano, filmado com dinheiro norte-americano. O diretor nasceu nos Estados Unidos, mesmo tendo uma descendência coreana, tá? Vários dos atores são naturalizados norte-americanos, tá? Mesmo tendo descendência coreana ou tendo nascido na Coreia. Mas é um filme, inclusive falado em inglês, apesar de ser muito falado em coreano. Ele infelizmente, ele é a chave que você, quando coloca, derruba o castelo de cartas e prova que o sistema tem que mudar. Principalmente aqueles que ainda indicam o melhor filme em língua estrangeira e não o melhor filme internacional, como o Oscar mudou agora, por exemplo. Tá? Por quê? Porque concorrência é desleal. Esse filme tem grana norte-americana, tem um sistema norte-americano, tem lobby norte-americano, tem gente norte-americana que vai fazer com que os norte-americanos vejam. Então é muito injusto ele concorrer com filmes que não são vistos, porque o americano ainda tem preconceito da barreira de linguagem, como o Bong Joon-ho falou ano passado com Parasita. Então assim, vamos mudar as regras, gente? Porque é o filme que prova que a regra tá errada, tá? Nomadland, que é filmado por uma... nasceu na China, né? Ela é uma cidadã nata chinesa, mas ela é naturalizada norte-americana, e o filme é norte-americano.
Bela Vingança, que é o Promising Young Woman, com esse nome aí canhestro, que é um bom filme, mas eu tenho algumas questões, mas independente, a Carey Mulligan é uma baita atriz, merece todas as indicações e até mesmo talvez um prêmio de melhor atriz, vamos ver para quem vai. O Som do Silêncio, excelente filme, a gente já comentou um pouco ele, e o Sete de Chicago. Para melhor ator, nós temos o Riz Ahmed, por O Som do Silêncio, que seria, na teoria, um favorito, se não fosse a pedra no sapato dele, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, que não só, eu acho sim que ele está excelente, ele ganhar um prêmio de melhor ator não seria protecionismo pela nostalgia, pelo saudosismo de ser uma indicação póstuma por causa, né, da partida trágica dele, tão jovem, e um grande ator que tinha muito a dar ainda, mas é um papel muito grande que ele faz ali, é um texto muito bom, inclusive, também, e eu acho que a gente deve aqui só se debruçar um pouquinho mais sobre esse texto. Por quê? Às vezes a gente pensa apenas na categoria de melhor artista, né, como alguém que nos emocionou, como alguém que rende muito, né, chora muito, baba até pra chorar, grita. A gente pensa muito externalizado. Eu gosto mais das implosões, eu gosto muito de implosão. Então, assim, eu entendo quem disse que não viu nenhum dos indicados, mas eu não vou dar spoiler, tá? Pode deixar que eu não vou dar spoiler. Mas assim, eu vou usar uma frase do Jeremy Irons. Eu entrevistei ano passado o Jeremy Irons lá no Festival de Berlim, e ele foi o presidente do júri. E a gente perguntou pra ele, o que você quer ver nesses filmes? O que você quer ver? O que pra você, por exemplo, você premiaria melhor atuação? E ele chegou e falou, eu entendo que a explosão é o que as pessoas veem por fora. O choro, o suor, a lágrima, o cuspe, né? A expressividade muito externalizada. Mas ele, na verdade, ele queria ver isso aqui dentro. Afetar ele aqui, ó, atingir ele aqui. Então o que ele quis dizer é, ele queria ver ser afetado aqui dentro. Então, não importa o que faça ali, se não afetar aqui, não é o suficiente. Então, sim, o fato do Chadwick ter falecido influencia, inclusive, como a gente é afetado pelo papel, sim. Não podemos negar, assim como, na época, o querido Heath Ledger com o Coringa do Batman, tá? Mas tem algo mais do que isso. Às vezes a atuação também é texto. Não só um excelente roteiro, e lembremos que o diálogo é um dos elementos do roteiro. Tem excelentes roteiristas que não são bons dialoguistas. E tem maus roteiristas que são excelentes dialoguistas, nem sempre casa. E o diálogo desse filme, né, que é muito da dramaturgia da peça, é um diálogo muito forte. Principalmente quando a gente ouve as raízes, o passado, as memórias, o texto do Chadwick. E é um texto muito forte. Quando ele fala da infância dele, da casa dele, da vingança que ele se predispôs porque o pai dele tentou defender a honra da família, é texto, é palavra, mas se ele não absorvesse isso, não nos afetaria. Então, o todo fez esse texto transcender. E uma outra coisa, né? O músico autoral que escreve a própria música e queria vendê-la para a gravadora, a gente também tem que entender que existem alguns lugares de texto que levam o ator para um lugar inédito. De texto, de palavra e de atuação. Então a gente tem um papel tridimensionalizado que fala da infância, da violência que sofreu, às vezes de reproduzir essa violência, que é um lugar muito delicado de se falar, principalmente para a negritude, porque o lugar da reprodução da violência, né, lembremos de uma frase da Audre Lorde, que é uma frase que foi traduzida no Brasil, que volta, né, com a nossa querida Lélia Gonzalez, que ambas falaram, né, não podemos hierarquizar a opressão. Então, assim, a gente não pode simplesmente hierarquizar que uma opressão seja maior do que a outra. Opressão é opressão. Opressões são igualmente injustas e equivocadas. Então, se ele reproduz a opressão que ele sentiu, que ele sofreu, é um lugar muito delicado da escrita. E é um lugar muito delicado também da construção da personagem dele. E isso é um lugar bastante inovador para o lugar que ele foi colocado. É um lugar delicado, inclusive de criação, porque o lugar da opressão que ele sofreu e que ele reproduz ali em alguns momentos é um lugar que ele coloca na sensibilidade da criação artística dele. Então a gente tem que entender que não é só a atuação do ator, também é o texto, também é o extracampo, sim, político, identitário, mas também é um lugar de escrita que traz uma junção de
todos esses fatores num lugar só. Então eu entenderia ele ser colocado como melhor ator, assim como eu entenderia o Riz Ahmed. Gente, o filme é tão sensacional que ele usa a semiótica da palavra, né, da cartela da palavra. A legenda é uma cartela, né, gente? Quando a gente lê legenda, a gente tem que entender, ela é uma cartela. Se eu escrevo algo e eu mostro para vocês esse algo, é uma cartela. A palavra vira imagem. Então, assim, a legenda ela é uma imagem no filme. Às vezes ela é uma imagem inconsciente porque ela não é planejada para todo o filme. Porque se você vê um filme em inglês, num território em inglês, você não precisa de legenda. Mas o filme tem legenda obrigatória. Por quê? Porque ele tem cenas que são adaptadas para a linguagem de sinais. Por causa da questão dos personagens que têm deficiência auditiva ou mesmo na oratória, né? De não poder falar. Então, a gente tem uma adaptação ali da linguagem, que não está só na atuação, também está na palavra escrita da legenda, que tem cenas que são obrigatoriamente não legendadas. Isso é muito interessante, porque o filme, a não ser que a pessoa entenda de linguagem de sinais, ou de libras, é para a pessoa não entender aquela cena se ela não souber. É para ela entender o abismo da linguagem. E isso está interiorizado na atuação, porque o personagem dele de início não admite que está perdendo, tá ficando deficiente, está perdendo a capacidade auditiva, então ele não... E logo ele, né, um baterista, tipo, tem uma contradição meio Beethoven aí, né? Lembrem que Beethoven foi perdendo a audição e ele tentava compor mesmo não conseguindo ouvir o que ele compunha. Ele compunha através da lembrança da memória do som, e tem isso um pouco em O Som do Silêncio, e isso é sensacional. Então, assim, os momentos em que o filme de fato quer que você saiba o que está sendo dito na linguagem de sinais, vem legenda até para o público norte-americano. Estamos falando do Som do Silêncio, Martinha, Som do Silêncio na Amazon. Então, assim, a palavra, a legenda, a cartela, ela é uma linguagem visual imagética do filme. Faz parte. Então, aí eu tô falando novamente sobre construção de personagem, construção de identidade, construção de extracampo, tudo isso ligado a um roteiro textual, a uma linguagem visual desse texto, e do texto legenda, né, do texto linguagem, do texto libras, e da interpretação do ator interiorizando o que era pra gente compreender e o que era pra gente não compreender, tanto quanto ele não compreendia até certo momento que ele tá de negação. Então acho que o Chadwick e o Riz Ahmed, eles levam uma vantagem gigantesca nessa categoria. Eu ficaria feliz com qualquer um dos dois ganhando, apesar, claro, o coração sempre fica um pouquinho mais dolorido ali, né, do nosso Chadwick, nosso querido Pantera Negra. Né? Deixa eu pegar a esposa dele nos quadrinhos. Ninguém que não lê quadrinhos sabe, né, que ele é casado com a Tempestade nos quadrinhos. Se separaram, voltaram, é meio novela, né? Mas ainda assim, eu amo os dois. Então, assim, tem uma coisinha, uma dorzinha ali, né, que ele faleceu, então um prêmio póstumo seria um baita tributo, e ele merece, não é sem merecer. Quem chegou agora eu acabei de defender que ele merece, e os porquês, mas os dois com certeza representariam ali a altura. Já o Steve Yeun com Minari, gente, assim, eu acho Minari um melodrama eficiente, principalmente pela relação entre a avó e a criança, mas, assim, não acho o filme gigante. Eu acho a relação entre a avó e o garoto gigante. O resto do filme não necessariamente. Eu acho que o filme desperdiça muito das linguagens visuais que o filme tem. A própria Minari, a planta Minari, eu acho que ela às vezes é desperdiçada. A serpente que corre ali no meio da planta, eu acho que tem várias coisas ali meio desperdiçadas. Então, assim, eu apelidei Minari, né, tá até no meu texto que eu vou lançar em breve, de Vinhas da Ira, pra quem se lembra, né, do clássico, eu amo esse filme. Vinhas da Ira, eu chamo ele de Vinhas de Açúcar. Minari, Vinhas de Açúcar, que ele é super meloso, né, açucareiro. Moisés, tô ciente, vou acabar em 6 minutos, vamos lá. Melhor atriz, gente, eu amo a Viola Davis, tá? Eu acho que ela faz um trabalho soberbo. Tem gente dizendo, ela tá tão caricatural, ela tá tão teatral. O filme é teatral, tá, gente? Mas, assim, a Ma Rainey era caricata, tá? Vocês vejam performances dela, que não tem filmagem, né? Tem muitas fotos. Vocês podem ver também na performance vocal das gravações originais que nós temos da Ma Rainey. Ela fazia certas brincadeiras, traquejos nas gravações, tipo um pouco a Nina Simone, que interrompia a música pra fazer a brincadeira. Respondendo ao Lucas Giordano, que chegou agora, eu não vi o Pai. Meu Pai, eu já tinha falado isso antes no início da live, só para reiterar. Os filmes que eu não vi, Meu Pai e o United States versus Billie Holiday. Não vi nenhum dos dois, então eu não posso opinar sobre eles, tá? Sobre o Judas eu já vinha falando no início, eu vou voltar a falar já já.
Então, assim, melhor atriz, eu torceria pela Viola, mas tudo indica que ela não tem chance nenhuma de ganhar. Ou vai pra Andra Day, que eu não vi, não posso opinar, são a banca de apostas que estão indo pra ela, como Billie Holiday, que diz que ela está igualzinha a Billie e trata de uma representação política da Billie, ou a Carey Mulligan, por Bela Vingança. Essa eu vi, ela realmente está soberba, apesar de que eu tenho algumas questõezinhas com o filme. Acho um filme eficiente, mas eu acho que ele é um filme que ele é dirigido por uma mulher, protagonizado por uma mulher, uma narrativa sobre a questão do abuso, né, das relações abusivas contra a mulher, mas eu acho que ele foi muito feito para o espectador homem, ele não necessariamente foi feito para a espectadora mulher, e tudo bem também, um filme ser didático, justamente estamos precisando que os homens aprendam, que os homens entendam, mas existem algumas catarses ali que eu acho que poderiam ser potencializadas se ela tivesse feito, assumindo algumas questões que ela chega a flertar ali, e ela dá uns pezinhos atrás ali, tipo, faz umas coisas um pouco de relação amorosa com o par romântico dela, que é pra criar uma surpresa, é pra criar uma reviravolta, eu entendo, mas tem umas coisas ali que eu acho que são muito pra atrair o espectador masculino a entender o filme. Mas eu acho que às vezes a gente tá sendo um pouco condescendente, porque alguns espectadores homens têm que entender independente da linguagem ser pra eles ou não. Mas tudo bem. Atriz coadjuvante, a Frances McDormand também, Nomadland, que tá incrível, não vai ganhar mesmo, gente, infelizmente, tá? Ela já ganhou várias vezes, ela não vai ganhar de novo. Atriz coadjuvante é o mais... Olha só pra dizer que a categoria de melhor atriz é a melhor, tá? Eu acho que ela tá fortíssima. A Vanessa Kirby com Pieces of a Woman, olha, ela tá soberba. Eu não sou tão fã também de algumas coisas do filme, eu não gosto de toda a parte do Shia LaBeouf, não gosto da parte dele. Acho ali que tem alguns deus ex machina, principalmente na relação dele como advogado, eu não vou dizer isso agora, que é spoiler. Mas ela, a construção dela, eu adoro. E é um filme extremamente semiótico, né, gente? A ponte, as estações do ano, a maçã, a bola de pilates, os quadrinhos com a ultrassonografia do bebê, as fotos do parto. Nossa, é extremamente semiótico. Que filme poderoso em termos de signos e códigos. Agora, melhor atriz é a categoria mais forte. Não tem uma... Eu não vi ainda o Billie Holiday, mas as 4 que eu vi são muito fortes e mereceriam. Então é um caso realmente de cotação, quem está mais cotada. A Carey Mulligan, por causa de muitas injustiças não ter ganho até hoje, ela é muito, muito grande. E a Andra Day pelo Billie Holiday, que eu não vi, como eu disse. As outras categorias de atriz e ator coadjuvante estão ali muito divididas. A atriz coadjuvante, por exemplo, ela tá muito dividida ali. É a primeira vez que uma coreana é indicada, eu acho que ela está incrível, ela é a melhor coisa do filme, inclusive. Mas a Amanda Seyfried está elogiada por Man, que deve sair sem prêmio nenhum e bem feito. A Olivia Colman eu não vi, por meu pai. A Glenn Close, por Era Uma Vez Um Sonho, eu acho um filme grotesco, eu não suporto o filme, eu não suporto Era Uma Vez Um Sonho, não suporto Ron Howard. Gosto de outra coisa dele, mas eu não suporto o filme, eu acho a atuação extremamente caricata, extremamente canastra, e tô parecendo a Rafa Kalimann, né? Não vejo verdade, acho que você age sim por conveniência. Então, aquela fala da Rafa Kalimann, a minha crítica Era Uma Vez Um Sonho, tá? Pode pegar e colar, recorta e cola. E a Amy Adams é a única coisa ali que se salva, mas eu acho o filme tão equivocado que eu acho que atropela até a Amy Adams. E a Maria Bakalova, pelo Borat, ela tá sensacional, gente. Ela tá sensacional no filme. Ela está sensacional no filme. Então, assim, parabéns pra ela. Ator coadjuvante é a grande questão que começaram me perguntando. Eu vou encerrar essa live com isso, eu não vou para as outras categorias. Quem quiser continuar comigo, quarta-feira eu vou fazer uma live com a Anne Browne sobre o Oscar no canal Like, e aí a gente continua a falar, tá? No canal Like a gente continua as outras categorias, principalmente a minha favorita, que é melhor filme estrangeiro, que agora é melhor filme internacional, e a categoria de melhor documentário, que também, o Collective, que ganhou o nosso É Tudo Verdade, o filme romeno, que inclusive está indicado também na categoria de filme internacional. Gente, que filme sensacional. Aliás, o Rogério lembrou aqui, né, que a Glenn Close foi indicada a atriz coadjuvante no Oscar e no Framboesa de Ouro, né, os piores do ano, pelo mesmo papel. Eu torceria para ela ganhar atriz coadjuvante, que o Oscar, quando deve muito prêmio a alguém, dá só por dívida, né?
eu torceria para ela ganhar o Oscar de atriz coadjuvante só para que ela ganhasse o Framboesa e o Oscar na mesma noite pelo mesmo papel, para mostrar o quanto esse papel é ridículo. Eu acharia tão irônico, mas tão irônico, que eu aceitaria queimar esse prêmio dando para Glenn Close, que já mereceu inúmeras vezes, não agora, só pra mostrar o quanto o Oscar é ridículo. Eu ia amar o mesmo papel, a mesma atriz, pelo mesmo papel, ganhar melhor atriz e pior atriz ao mesmo tempo, só pra mostrar quanto essa jossa é ridícula, hipócrita, ia amar. Amar, desculpa, Glenn, ia amar. E você merece por outros papéis, então eu ia aceitar que você recebesse por esse prêmio. Ia aceitar, olhe lá. E as outras eu ia pedir desculpa, ia dizer, gente, Olivia Colman já ganhou, né? A tadinha da coreana de Minari não vai provavelmente ser indicada de novo, porque o Oscar é muito injusto. Ela sim sairia perdendo. Mas eu ia amar o Oscar dar um tiro no próprio pé. Eu tenho que acabar a live agora, eu vou acabar com o Judas e o Messias Negro, que cometeu essa injustiça, né? Vamos lá. Eu já comentei os outros indicados a melhor ator coadjuvante. Eu vou ter que falar. Gente, Lakeith indicado a Judas, a coadjuvante. Ele é protagonista do filme, gente. O filme esvaziou seu protagonista. O filme não tem protagonista, né? Não existe protagonista em Judas e o Messias Negro, porque os dois são indicados como melhor ator coadjuvante. Gente, a gente já viu isso acontecer. Pegar alguém que é co-protagonista e indicar como coadjuvante para ter uma chance, né? Tipo, Catherine Zeta-Jones por Chicago. Ela ganhou a atriz coadjuvante porque ela era protagonista! Ela tinha o mesmo número de músicas, ela tinha o mesmo número de cenas, ela tinha o mesmo tempo em cena que a Renée Zellweger em Chicago! Ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante pra ganhar! Concorreu contra a amiga! Contra a Queen Latifah! E que era ela, sim, de fato, uma coadjuvante. Foi lá e ganhou com todo o tempo de cena pra poder arrasar como coadjuvante sendo uma protagonista, né? Então, assim, gente, indicar os dois como coadjuvante é um absurdo. Esse prêmio é do Daniel Kaluuya, ele é o verdadeiro coadjuvante ali. Ele está brilhante, o Leslie Odom também. Mas esse prêmio é do Kaluuya, inclusive pela injustiça com Corra, né, de não ser, reconhecido. Então, assim, esse prêmio é do Daniel Kaluuya para mostrar que ele, tipo, em termos de indicações e de prêmios, eu não tô querendo comparar com Denzel, tá? Mas em termos de reconhecimento, ele vai ser o nosso futuro Denzel. Multi-indicado e multi-ganhador. Daniel, tu é foda, tu é um dos melhores atores da contemporaneidade, tu merece tudo. Você é o nosso coadjuvante por Judas e o Messias Negro, que é um baita filme, que costura o tema de todos os outros, né? Que é o revisionismo histórico. A maior parte dos filmes não é só voltar no tempo, é mostrar uma outra ótica, um outro olhar histórico que não era mostrado antes, né? Uma Noite em Miami, revisionismo histórico. Judas e o Messias Negro, revisionismo histórico. Monk, revisionismo histórico. Os Sete de Chicago, revisionismo histórico. Billie Holiday, revisionismo histórico. Não é um filme biográfico sobre a Billie Holiday. Não é um filme biográfico sobre os Panteras Negras. Não é um filme biográfico sobre o Herman Mankiewicz. Não confundam. Eles não são filmes biográficos, tá? Eles contêm um trecho da biografia desses personagens, mas o interesse não é contar a história deles. Eles todos são revisionismos históricos. Eles são válidos, justos, necessários. São olhar a história sob um olhar talvez minoritário, ou invisibilizado, ou injustiçado, e revalorizar, ressignificar, relegitimar uma história que foi contada ou que não foi contada sob certas óticas. Então a maior parte dos filmes desse ano, a voz suprema do blues idem, né, da Ma Rainey, a verdadeira mãe do blues, né, e infelizmente não a Shirley... Bessie Smith, desculpa, eu ia falar Shirley Bassey. Shirley Bassey do James Bond, né? Goldfinger. Bessie Smith, outra grande cantora que tem uma cinebiografia dirigida pela Dee Reese com a Queen Latifah, não à toa, né? Dá pra costurar tudo, ó. Passei a noite costurando o Oscar, costurando o Oscar. Então, assim, a maioria dos filmes indicados a melhor filme são revisionismo histórico, é o tema, e o Judas e o Messias Negro, eu acho que ele é o mais eficiente nesse revisionismo. Apesar de Nomadland ser o meu filme favorito, deve ganhar porque ele é docu-ficção, ele é o que o Brasil já está fazendo há séculos, como com Arábia, Temporada, Ela Volta na Quinta, e Leon Risman. Nomadland é tudo isso. Que os Estados Unidos fazia assim, fingia que não existia o cinema independente norte-americano sobre o proletariado, né? Antissistema, anticapital, e aí vai lá Nomadland com uma nascida na China, naturalizada norte-americana, e nos dá esse presentão, que é o Nomadland, que é um filme que eu amo.
incrível, que eu acho que é uma direção que o Oscar deve tomar e que a indústria deve tomar, da docuficção, do naturalismo histórico, de um cinema engajado, militante, sim, que mostra estéticas do povo, que vem do povo, pro povo, sobre o povo, que é algo que está faltando nos Estados Unidos há algum tempo e que eles deveriam voltar a lembrar do cinema novo brasileiro, que fez parte de todos os cinemas novos do mundo. Eu tenho 25 segundos para acabar a live, tô acabando agora, e vou entrevistar agora os diretores argentinos do incrível filme A Casa Lobo, que eu amo muito, é uma animação, sombria. Procurem o filme, que o filme é sensacional, e a entrevista vai depois, porque ela não vai ser ao vivo, ela vai ser montada. Beijo, gente! Como é que eu encerro? Vai encerrar sozinho.